E aí, pessoal, beleza? Mais uma vez eu convido vocês a dar uma olhadinha nessa videoaula. Essa videoaula é de bioeletrogênese e eu quero fazer uma introdução para que você possa primeiro entender o que é um gradiente. Então, gradiente é uma energia necessária para se gerar um fluxo. Então, eu tenho gradiente de concentração e tenho gradiente eletroquímico. Você vai entender o que é isso. Ó, eu tenho aqui 10 milimolar de potássio e tenho 1 milimolar de potássio. Décio, por que fica negativo desse lado da membrana e por que fica positivo desse lado da membrana? Isso é sempre uma dúvida gerada no aluno. E pela lógica, deveria ser positivo pela maior quantidade de cátions que eu tenho aqui. Então, uma maior quantidade de cálcio seria positivo. Mas não pense assim. Eu tenho uma quantidade maior de cátions desse lado. Então, a tendência é que essas partículas, que as partículas negativas, elas migrem para esse lado da membrana. Lembre de eletrostática. Então, as partículas indo para cá, partículas negativas, eu vou ter o lado fica negativo da membrana. Então, as partículas migrando para esse lado, eu fico positivo desse lado da membrana. Certinho até aí? Deu para entender? Então, eu tenho gradiente de concentração, como você aprendeu no ensino médio, a tendência é do lado mais concentrado para o meio menos concentrado. E aqui o gradiente eletroquímico é a tendência eletrostática. Como eu tenho partículas negativas a mais nesse lado, então o cátion ele quer seguir o caminho para esse lado. Certinho? Deu para entender? Então vamos para cá. Mais um exemplo. Agora para os íons negativos. Eu tenho aqui 10 milimolar de íon bicarbonato e 1 milimolar do íon bicarbonato. Eu tenho aqui, como eu tenho uma quantidade maior, eu atraio mais partículas positivas para esse lado da membrana. Então aqui fica positivo e eu tendo um excesso de carga negativa, esse lado fica negativo. Gradiente de concentração, lado mais para o lado menos. Gradiente eletroquímico, tendência eletrostática de querer procurar as partículas positivas por ser um ânion, certo? Beleza até aí? Mas esse gradiente, qual a tendência dele? Existe uma resultante de gradientes de concentração e eletroquímico. Existe uma resultante. Então, qual a tendência desse gradiente? Qual gradiente vencerá? Para isso, existe a equação de Nernst. Eu não quero que você se apegue à fórmula agora, mas só para você entender o que seria um potencial eletroquímico. Ó, eu tenho aqui a diferença dos potenciais A e B é igual aqui, ó, eu tenho toda essa razão aqui constante. Se você aqui é a constante dos gases ideais, eu tenho temperatura em Kelvin, número de Faraday, sendo essa temperatura geralmente usada 37 graus Celsius, transformando em Kelvin 310. Eu transformando essa razão, eu obtenho 60 milivolts. Esse Z aqui, ele é a valência vezes o log das concentrações de cada lado, de A e de B. Certinho? Então, quando eu tenho aqui, ó, um potencial, digamos que ele seja, a diferença de potencial seja menos 60. E aqui, ó, eu tenho menos 60. Eu tenho a valência 1. Eu tô testando aqui com os íons potássio. Então, 10 milimolar sobre 1 milimolar. Então, eu tenho 60 e tenho 60. Então, o meu potencial eletroquímico ele é zero. Então, se ele é zero, ele vai estar em equilíbrio. Ele vai estar neutralizado.
Então, podemos afirmar que se a diferença de potencial entre ambos os lados do compartimento analisado for igual ao valor em milivolt fornecido pela equação de Nernst, o íon encontra-se em equilíbrio eletroquímico, neutralizando as forças resultantes no deslocamento dos íons através do compartimento, certo? Uma transferência de íons. Por quê? Porque eu tenho um gradiente neutralizado, gradiente eletroquímico neutralizado, certinho? Eu tenho aqui, ó, potencial igual a zero, no caso está neutralizado, e quando a diferença de potencial é maior que a equação de Nernst. Eu tenho aqui um exemplo. Quando a diferença de potencial, por exemplo, for de 100 milivolts, aí vamos fazer agora para o bicarbonato. Eu tenho a valência -1 aqui. Então, -1 fica positivo, eu tenho 60 e tenho 100. Obtendo essa diferença, eu tenho mais 40 milivolts. Iremos ter o gradiente de concentração querendo deslocar os íons, porém o gradiente eletroquímico é maior que o gradiente de concentração, porque temos um excesso de potencial de mais 40 milivolts. E quando temos esse excesso, a tendência do íon é migrar contra o gradiente, aqui ó, contra o gradiente de concentração, devido à sua maior força de potencial eletroquímico. Agora, Décio, o que acontece com a diferença de potencial maior que a equação de Nernst? Acontece o contrário. O gradiente de concentração ele vai ser maior que o gradiente eletroquímico, ele vai vencer. Então acontece o contrário, o gradiente de concentração ele vai prevalecer, certinho? Então, eu tenho esse esquema aqui para que você possa entender como é que acontece isso na célula. Vamos ver se essa imagem aqui fica melhor, mesmo ela estando em lápis, mas a gente vai entender. Vê só, eu tenho uma concentração de 145 milimolar fora da célula de sódio e tem um potencial eletroquímico de mais 65 milivolts. Eu tenho aqui uma concentração de 12 milimolar dentro da célula. Então, o que acontece? Eu tenho aqui ó, o gradiente de concentração ajudando e tem o gradiente eletroquímico ajudando, sendo ele positivo, certinho? Eu tenho aqui ó, cloreto. Eu tenho aqui uma concentração de 115 milimolar, tem um gradiente de -90. Lembrando aqui, ó, só para lembrar que o potencial da membrana aqui designado é -90 milivolts. Então, ó, teoricamente não teria fluxo. Por quê? Porque o gradiente eletroquímico é igual ao gradiente do potencial de membrana. Potencial de membrana. Então, teoricamente não teria fluxo, porém o gradiente de concentração comanda devido ao interior negativo da célula. Aqui, ó. Certinho? Eu tenho um ânion aqui. Então, potássio, eu vou ter eu tenho aqui 3,5 milimolar fora e potássio 160 milimolar do lado de dentro, certinho? Então, ó, eu tenho um gradiente eletroquímico aqui, ó, uma diferença potencial de -100 e aqui eu tenho -90. Então eu vou ter um GE menor querendo deslocar o potássio para dentro, mas só que o gradiente eletroquímico ele é maior, certinho? Então o gradiente de concentração é maior, então ele vai sair da célula, certinho? Então, ó, só para explicar aqui, ó, potencial de repouso. A célula de mamíferos em seu estado basal possui um potencial de repouso
possui um potencial de repouso de menos 90 milivolts. Esse potencial prediz quais os íons tendem a entrar ou sair da célula. Certinho até aí? Qualquer dúvida, galera, vocês entrem em contato comigo. Essa aqui é a primeira parte de bioeletrogênese. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração. Tchau, tchau.